criança, acontecia de eu ficar com vergonha de aplicar a minha injeçãozinha, né? Eu queria esconder, aí eu ou ia pro banheiro aplicar, porque eu não gostava que os outros me olhassem, né? Às vezes eu esquecia, às vezes atrasava a hora de tomar, e aí isso daí causava um pico glicêmico, que depois é mais difícil de você controlar, que você tem um pico, aí você tenta baixar a sua glicemia, pode ser que ocorra um rebote, você tenha hipoglicemia, né? Que é a glicemia baixa, e aí depois você tente comer para ajustar, e aí vai desregulando. Esse é o Pedro. Ele tinha 10 anos quando uma mudança repentina no comportamento de menino ativo que era, como um cansaço, uma vontade frequente de ir ao banheiro, fizeram com que a mãe dele o levasse ao médico. Depois de exames, o Pedro recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1. Bom, o Pedro tem agora 21 anos e é com ele que a gente conversa nesse Papo Saúde. Bem-vindos, então, ao podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar. A nossa dica é para você continuar cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Pedro Enzo, estudante de medicina. Olá, bem-vindo ao Papo Saúde. Olá, Maísa. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E com a gente também hoje está a endocrinologista Amanda Ximenes. Oi, doutora Amanda, bem-vinda. Olá, Maísa. Queria agradecer o convite, dar um olá para o Pedro também, que está aí com a gente, e vamos conversar um pouquinho sobre diabetes. Vamos lá, para a gente começar essa conversa, Pedro, a gente já sabe ali alguma coisa de você, né? Mas eu queria que você contasse como é que foi a descoberta do diabetes para você, uma criança ainda com 10 anos de idade. Então, Maísa, o início é sempre o que dói mais, né? Sempre onde a gente acha mais dificuldade. Eu era uma criança muito ativa, sempre fui muito comunicativo, gostei muito de brincar, gostava muito de sair com os amiguinhos e tive uma mudança de comportamento, que nem você tinha citado, comecei a ficar mais cansado que o comum, falar que eu queria parar de brincar, que eu não queria mais brincar naquela hora, comecei a beber mais água do que eu estava acostumado também, a fazer mais idas ao banheiro, né? E comecei a relatar uma queixa na minha visão também, que eu comecei a enxergar algumas manchas. E aí minha mãe começou a achar que poderia ser algum problema oftalmológico, né? Mas a gente foi fazer alguns exames e aí foi detectado a minha diabetes tipo 1. Pedro, então quer dizer que foi um susto para você, para sua mãe, para a família, enfim. Foi uma coisa repentina, né, que aconteceu. Comecei a ter alguns sinais diferentes do que uma criança de 10 anos vive, né? Bom, eles fizeram o acertado, mas é porque os sinais foram muito claros, né? Então, eu queria que a senhora explicasse pra gente se é sempre assim, se os sinais são sempre evidentes, se são sempre esses que aconteceram aí com o Pedro. E o que é mesmo diabetes, hein? Bom, o diabetes, ele é caracterizado por um estado de hiperglicemia. No caso do Pedro, que foi um diagnóstico de diabetes tipo 1, normalmente ele acontece pela produção de autoantígenos que agridem as células pancreáticas e o paciente passa a ter uma deficiência na produção de insulina. Normalmente, os sintomas do diabetes tipo 1, eles abrem realmente de forma mais clara, o paciente sentindo muita sede, mesmo com muita fome, perdendo normalmente peso, urinando bastante. Mas na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, que em diabetes, a maioria realmente é diabetes tipo 2, esses sintomas eles não são muito evidentes. A maioria dos pacientes é assintomático. Por isso aí a necessidade da investigação dos exames laboratoriais de diabetes. Tá? Então existem vários tipos de diabetes, existe o diabetes tipo 1, que é o do Pedro, existe o diabetes tipo 2, existe o diabetes gestacional, existem outros tipos de diabetes genéticos. Então,
O diabetes tipo 1, normalmente ele se mostra de uma maneira mais clara, mas a maioria dos casos ela é assintomática. E quando o paciente apresenta algum sintoma, já é decorrente de uma complicação do diabetes. O Pedro era criança, 10 anos de idade, então o diabetes do tipo 1, ele se manifesta sempre assim na fase, na infância? Não. A maioria dos casos realmente acontece na infância e adolescência, mas nós podemos ter diabetes tipo 1 em qualquer fase da vida, porque é uma agressão pancreática de autoantígenos, então qualquer estresse, infecção, alteração de microbiota intestinal, pode levar ao diabetes tipo 1. Então isso aí pode acontecer em qualquer fase da vida, mas na maioria dos casos é na infância e na adolescência. Pois é, né? Justo na infância que você é muito solto, né? É muito livre, vive ali, né? Numas atividades mesmo bem que requerem mais liberdade mesmo. Você se sentiu muito preso? Você lembra, Pedro, nessa época, como é que foi para você? Você teve medo? Conta como é que foi. Então, logo após o diagnóstico, eu fiquei meio sem entender, né? O que estava acontecendo. Até porque uma criança de 10 anos não tem nenhum estudo, nenhuma base para poder entender a fundo, né, o que está acontecendo. Mas eu quanto mais eu ia à minha médica, que é a doutora Maria Ângela Sampaio, que me ajudou super em toda a minha trajetória, meus pais me apoiaram demais. Então, assim, a minha educação com o diabetes foi em conjunto. Então, eles nunca pegavam um tratamento 100% neles, eles não deixavam só com eles, pelo contrário, eles tentavam me introduzir para eu ter uma autonomia no meu tratamento. Isso daí eu tenho certeza que foi de 100% relevância, né, no meu tratamento. Então, desde criança eu comecei a administrar minha insulina sozinho, a fazer as minhas medições de glicemia sozinho. Então, assim, eu carregava minha caneta de insulina, levava para a escola, aprendi a aplicar sozinho, lavava a mão ali rapidinho, fazia a minha medição da glicemia. Então, isso daí me ajudou demais. Eu acho que, assim, na minha opinião, quanto antes a gente começar a ter essa consciência de autonomia no tratamento, melhor vai ser tanto para a pessoa quanto para a família. Você sente que você cresceu mais rápido por causa disso também? Porque tem uma questão de muita responsabilidade, né, com a sua própria vida, né? Eu acho que perceber isso faz crescer, faz amadurecer, não sei. Claro. Eu percebi um aumento de responsabilidade, né, que não é muito comum na cidade, mas eu acredito que foi até benéfico em certa parte para mim, que eu aprendi a lidar com essas questões mais sérias, né, da vida um pouquinho antes. Mas assim, eu considero que isso não foi de grande perda para mim na minha infância. Eu consegui ser uma criança super feliz, super ativa e super criança sendo criança. Então, continuei brincando, continuei jogando, continuei brincando com os amiguinhos e isso não me limitou a nada. Doutora Amanda, é sempre assim? Ou existem casos em que é mais delicado, é mais complicado? A gente imagina, por exemplo, crianças com menor poder aquisitivo, quando os pais têm mais dificuldades. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa responsabilidade, né, de cuidar de um tratamento que é delicado, afinal de contas, não é? Com certeza. O Enzo tocou num assunto muito importante e, na verdade, 2 assuntos, que é o empoderamento do paciente com diabetes. Isso faz parte do tratamento. Quanto mais o paciente tem conhecimento sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a aplicação de insulina, sobre como corrigir hiperglicemia, hipoglicemia, melhor é o tratamento do paciente. E ele conseguiu isso graças a não só ao que ele, obviamente, se empoderou da doença, mas através da equipe multiprofissional, do apoio da família. Isso é extremamente importante em qualquer tipo de diabetes, que a família apoie, que a família entenda e também se empodere da doença para poder ter um bom controle do diabetes. E é uma equipe multiprofissional, o médico, o endocrinologista, o nutricionista, o enfermeiro educador em diabetes, tudo para que o paciente possa ter o melhor empoderamento da doença. Muitas vezes isso não acontece, principalmente pelo baixo poder aquisitivo da maioria da população. Infelizmente, muitos não têm acesso à informação,
muitas vezes não tem acesso nem ao especialista, né? A maioria da população não é tratada pelo especialista. Então, muitas vezes o paciente não sabe como corrigir, como tratar e como prevenir as complicações. E aí, infelizmente, o que a gente vê são complicações por hiperglicemias persistentes. Ou seja, na medida em que o tratamento vai sendo retardado, isso se complica mais. A prevenção da hiperglicemia previne as complicações do diabetes. Tanto as complicações a nível de microvasculatura, alteração da vista, como retinopatia diabética, alteração renal, como nefropatia, alteração neuropatia diabética e futuramente as complicações maiores, né? São as complicações cardiovasculares. Então, a prevenção da hiperglicemia, o controle está associado à prevenção dessas complicações. Pedro, no seu Instagram, né, você compartilha conteúdos justamente falando sobre o seu dia a dia. E aí você compartilhou o seu tratamento, como é que era no início, com um determinado tipo de equipamento, e depois você passou para outro tipo de equipamento. Essas utilizações trouxeram para você grandes dificuldades? É claro que você, olhando para trás, agora você já faz ali a síntese e tem uma tendência a dizer, não, sempre foi tudo ok. Mas teve momentos assim de desânimo que você achou que não ia conseguir? Claro. Sempre tem, né, as dificuldades no caminho. Eu acho que a tecnologia está aí do nosso lado para ajudar muito. No início eu fazia o tratamento com as canetas, né? E eram 2 tipos de insulina que eu usava. Uma era a ultra rápida e a outra era a insulina basal. E acontece, o tratamento com caneta, ele é um pouco mais limitado quando você não tem tanta experiência ainda também. Então, o gráfico fica em altos e baixos, né? O ideal é que o gráfico fique o mais reto possível, o gráfico das glicemias. Mas eu tive dificuldade sim no início, principalmente. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui me convencendo de que aquilo não era motivo para ter vergonha, não era motivo para esconder, que eu não era muito diferente de ninguém, era só uma condição específica que eu vivia. E eu parei de esconder, eu parei de ir no banheiro para tomar, parei de não deixar de fazer muitas medições glicêmicas por conta da vergonha. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente está seguro e autoafirmado, melhor o tratamento evolui. Bom, aí a gente volta para aquele empoderamento que a senhora tinha falado, né, doutora Amanda, justamente. E isso que o Pedro disse, de às vezes se esconder porque tinha vergonha, ainda existe, a senhora percebe que ainda existe um olhar muito curioso para as pessoas que têm que fazer uso dessas tecnologias, usar esses equipamentos? Sim, existe. Existe uma dificuldade também técnica de muitos pacientes com relação à insulina, principalmente quando não existe uma educação em diabetes para isso. Então, muitos pacientes não sabem como manusear a insulina, como armazenar, como aplicar. Existe muitas vezes uma aplicação errada da insulina. Então, tudo isso altera o final, que é o controle glicêmico. Muitos pacientes não conseguem ter uma boa adesão ao tratamento. Eu costumo comentar que você tem que tratar o diabetes como sua amiga, porque se você for lutar contra o diabetes, as complicações virão. Então, a partir do momento que você trata o diabetes, você passa a entender a doença, a entender o tratamento e a ver o diabetes como sua aliada, você passa a ter uma melhor adesão ao tratamento. Então, existe uma necessidade, o Pedro comentou sobre a bomba de insulina, que é uma tecnologia excelente, mas é uma tecnologia para o paciente que tem uma boa adesão ao tratamento. Ele precisa ter um bom conhecimento sobre as insulinas, sobre como elas funcionam e se conhecer, porque cada paciente é diferente. Se eu pegar 10 pacientes usando bomba de insulina, os 10 pacientes vão responder de uma maneira diferente a essa tecnologia. Então, é extremamente importante o acompanhamento e a liberdade do paciente com isso. Claro, eu acho que essa questão do autoconhecimento é fundamental assim, no tratamento. Eu falo que o diabetes ele é único para cada pessoa, né? Ele nunca vai se comportar da mesma forma em mim ou em outro paciente diabético. O jeito que a insulina vai reagir no seu corpo é de uma forma, o tempo de ação dessa insulina, o tipo de insulina que você vai usar vai variar de pessoa para pessoa.
E quando eu comecei a usar a bomba, que aí eu comecei a internalizar mais isso. Eu tive que deixar meu tratamento muito bem ajustado com as canetas, né, para migrar para a bomba de insulina, porque é um recurso muito, muito diferente que dá várias possibilidades, né? A gente está falando aqui, obviamente, com alguém que está amplamente adaptado, né? Muito bem adaptado. E a gente está falando com uma médica, alguém que estudou. No entanto, eu sou completamente leiga em relação à diabetes. O máximo que eu tenho é essa informação, a teoria. No entanto, eu nunca, por exemplo, eu tenho amigos que fazem uso da medicação e tudo. Mas, de fato, eu não sei. Imagino que muita gente que nos ouve nesse momento. Então, como é, de fato, o uso da medicação? Quando você diz, por exemplo, eu mesmo, criança, aplicava a insulina, então significa que você X vezes por dia vai ter que aplicar uma injeçãozinha em você mesmo? Como é que é isso? Eu queria que vocês explicassem de forma assim mais didática. Doutora Amanda, pode ser? Sim. Pronto. Em relação ao diabetes tipo 1, no caso do Pedro, que ele comentou, como existe uma deficiência na produção da insulina, o tratamento dele é a base da insulina. Então, ele realmente vai precisar aplicar a insulina para o resto da vida. Essa aplicação de insulina ela é feita por via subcutânea e eu tenho vários tipos de insulina. Desde a insulina que pode ser entregue no posto de saúde, que é a insulina humana, em pH irregular, os análogos de insulina, que é um tipo de insulina que, pelo nosso sistema, é liberado para o diabetes tipo 1 também no sistema público e também é disponível no sistema privado. E existem outras tecnologias, como a bomba de insulina, que ela é um sistema de uma tecnologia em que ela fica infundindo a insulina 24 horas por dia. Então, o paciente programa o que ele vai comer. Isso em relação a programar o que vai comer e aplicar, ele vai ter que fazer independente do tipo de insulina. Então, ele vai receber uma insulina basal, que é como se fosse a produção pancreática basal, sem uma alimentação. E toda vida que ele vai se alimentar, vai fazer uma hiperglicemia, programar na bomba, que essa insulina entre e consiga metabolizar essa glicose. Então, toda vida que ele for comer, ele vai ter que aplicar antes da refeição a insulina para que ela possa metabolizar essa glicose. Tem que ser muito aplicado, né, Pedro? Eu vi lá que a bomba faz medição de 5 em 5 minutos, né? Como é isso? Você não dorme ou é ela que não dorme? Então, é a bomba que nunca dorme, ela nunca para de trabalhar. A bomba que eu faço uso, ela tem um sensor de glicose que fica também aplicado na pele subcutânea e ele mede a sua glicemia de 5 em 5 minutos e ele envia essa informação para a bomba de insulina. Então, eles se comunicam. A vantagem dessa bomba que eu utilizo antes de você ter uma hipoglicemia, ela suspende a administração de insulina. Então, ela para de aplicar a insulina em mim para evitar que eu tenha hipoglicemias, né? Essa daí é uma grande vantagem dessa bomba. E ela pode calcular também, por exemplo, se minha glicemia tá alta, então se tiver 230, eu só informo lá na bomba que tá 230 e a minha médica endocrinologista já calculou junto comigo quanto que a bomba vai ter que me dar. Então eu só coloco a informação que ela tá 230 e ela já aplica a quantidade de insulina que eu vou precisar para baixar essa glicemia, né? Então é muito prático. Então, o tratamento do diabetes, tanto pela caneta, tanto pela bomba de insulina, a gente tenta imitar o que o corpo faria, né? O que o nosso corpo faria se não produzisse insulina. Então, quanto mais próximo dessa realidade, melhor vai ser nosso controle. Gente, a gente está conversando aqui com um moço muito jovem, né? E que já há 11 anos convive com o diabetes tipo 1. Então, eu não sei se está caindo esse mito de que diabetes é uma doença de idosos. Tá ou não, doutora Amanda? Bom, o diabetes ele vem crescendo a cada ano que passa, a prevalência de diabetes aumenta bastante na população. Então, para ter noção, o Brasil é o 4º país em incidência de diabetes de 20 a 79 anos de idade. A nossa população vem vivendo... Quais são os fatores que têm levado a isso, que nos colocam nessa posição? Bom, são diversos fatores. A gente pode citar tanto a mudança dos hábitos, como nutricional, a tendência de fast food, de mudança de hábitos alimentares para alimentos industrializados. O sedentarismo influencia bastante nessa prevalência de diabetes.
fatores genéticos também, principalmente no diabetes tipo 2, esses fatores ambientais e genéticos têm uma influência bastante importante. Além disso, a gente pode citar também a obesidade, tá, como um fator bastante decisivo no aparecimento de diabetes, e o próprio envelhecimento da população. E aí acaba que a gente acaba diagnosticando mais o diabetes nessa população. Pedro, você consegue controlar a sua alimentação bem, assim? Você come de tudo? Fala um pouquinho sobre isso. Então, que nem a doutora Amanda citou, esses fatores que estão levando ao aumento do diabetes, né, são mais ligados ao tipo 2. Eu sempre tento quebrar um pouco o estigma de que diabético não pode comer doce. Tem até uma brincadeira que a galera faz nas redes sociais, que diabético come doce sim. É tudo a questão de equilíbrio, né? Como o diabético tipo 1, ele é insulino dependente, que a gente chama, ele não produz insulina, ele não tem resistência. Ele tem a absorção geralmente normal à insulina. Então, quando você aplica, ele absorve aquela insulina e metaboliza o alimento. Mas é lógico, assim, a minha alimentação ela é bem equilibrada. A minha pirâmide alimentar, vamos dizer assim, ela é bem construída, bem elaboradinha. Por exemplo, doces eu não como muito, eu como assim, não sou de ficar comendo sobremesas todos os dias, mas não é uma coisa que me limite tanto. Então, assim, tô no final de semana, tô a fim de comer um chocolate, uma sobremesa ali naquele almoço de família, eu só vou olhar ali, vou pegar meu livrinho ou meu aplicativo de contagem de carboidratos, vou olhar lá, quantos carboidratos tem uma torta de chocolate? Vou olhar lá, tem X carboidratos. Já vou calcular quanto tem de tomar de insulina e vou aplicar, e é isso. Você já se sentiu assim esquecido em algum momento? Tipo, a turma vai sair, os amigos vão sair, né? Se bem que já tem um tempo, né, que a gente não sai, assim, por causa da pandemia, mas você já se sentiu esquecido por causa disso? Não, mas não vamos incluir o Pedro nessa, porque tem a questão do diabetes e tal. Não, sinceramente não, mas eu conheço muitos casos que as pessoas acabam sendo esquecidas sim, mas com meus amigos eu sempre deixei muito claro, sempre conversei abertamente como é que funciona o meu tratamento, como que é a minha convivência com a doença. Então eu já deixei claro, pode me chamar para tudo, não me deixa de fora, pode ser coisa na sorveteria, não deixe de me chamar, que pode deixar que eu tô bem controlado, e se eu não quiser comer, eu vou lá ficar na minha aguinha, vou ficar lá com vocês, entendeu? Então sempre conversei muito abertamente com todo mundo à minha volta sobre isso. Interessante aí o empoderamento, né, sobre o diabetes, a liberdade das escolhas alimentares. E claro que provavelmente durante o dia do Pedro ele opta pelos alimentos com menor índice glicêmico, mas ele tem total de liberdade de, quando ele desejar, ele conhece a doença e ele sabe como corrigir, como prevenir a hiperglicemia. Então entra aí realmente a educação de diabetes, que é a peça fundamental no tratamento. A gente brinca, assim, quem é diabetes, você controlar a sua glicemia ingerindo menos carboidratos, né? Tem menos margem para erro. Então é muito mais fácil eu controlar a minha glicemia se eu tomar um iogurte ali de lanche do que se eu comer um pedação de bolo de chocolate e um milkshake, entendeu? Não que não tenha como controlar comendo besteira, mas é muito mais fácil a gente controlar comendo uma quantidade menor de carboidratos. Então, assim, no dia a dia a gente tenta controlar bem a dieta, que a gente também não tem uma margenzinha para comer o que a gente tiver afim. Porque existe um método, né, de contagem de carboidratos que a gente faz, um cálculo que a gente vê quanto de insulina a gente vai precisar para todos os tipos de alimento. E existem tabelas nutricionais, né? Nos alimentos industrializados ela já vem gravada no produto. Então, se eu for consumir um Nescau, eu já sei quantos carboidratos vai ter em cada colherzinha de Nescau. Eu já vou colocar lá na minha bombinha, ou então aplicar, colocar a quantidade na minha caneta de insulina e vou aplicar antes de eu comer esse alimento. Doutora Amanda, queria que você aproveitasse que a gente está falando aí dessa questão da alimentação, né, para dizer, até quem sabe, encorajar as pessoas que acompanham a gente agora, né,
para buscarem esse método, né? Porque eu já vi pessoas com diabetes, mas eu não abro mão do meu bolo de chocolate, mas eu não abro mão da minha cerveja, mas eu não abro mão da minha macarronada. Sobre os riscos em relação a isso. Bom, o Pedro já comentou, né, sobre a liberdade. Eu sempre converso com os pacientes sobre a necessidade do paciente ter liberdade de escolha. Ele não está proibido de comer nenhum alimento específico, porque nenhum especificamente vai piorar o diabetes dele. A questão é os hábitos diários, né, as escolhas alimentares diárias, e não as exceções. É claro que para o diabetes tipo 1, que o paciente não tem uma resistência, sim tem uma deficiência na produção e eu reponho essa insulina, no diabetes tipo 2, o mecanismo é diferente. Então, as escolhas alimentares, o paciente deve ter um tratamento também diferente, tanto o tratamento medicamentoso, já no diabetes tipo 2, a insulina não é a primeira escolha, são as medicações orais, as insulinas é um outro estágio do diabetes tipo 2. Então, as escolhas alimentares são extremamente importantes, principalmente quando eu opto por alimentos mais ricos em carboidratos, em que isso vai piorar o controle glicêmico do meu paciente com diabetes tipo 2. Então, preferir alimentos com menores índices glicêmicos, aumento da ingesta de fibras, uma quantidade de proteínas adequada, porque, infelizmente, a dieta do brasileiro ela é muito rica em carboidratos e pobre em proteínas. Isso também piora o controle glicêmico. Então, assim, eu preciso primeiro saber o tipo de diabetes para a gente poder pensar no plano alimentar e no tratamento individualizado. Lembrando que o diabetes tipo 2, na maioria dos casos, está associado à resistência insulínica, ao sobrepeso e à obesidade. Então, perder peso faz parte do tratamento. Então, a escolha alimentar é extremamente importante. Lembrando só uma coisa, o diabetes tipo 2 é tão interessante que se você é pré-diabético, você tem um diabetes tipo 2 de início recente e tem uma obesidade, um sobrepeso, quando você perde o peso, seja 5, 10% do peso, você pode reverter o diabetes, pode deixar de ser diabético. Então, é extremamente importante essa linha de tratamento. Já que a gente está falando aí em alimentação e tal, né, me ocorreu aqui algumas outras coisas. Então, eu queria fazer um ping-pong bem rapidinho. Tomar uma bebidinha no sextou, pode ou não pode? Pode com moderação. Pode com moderação. Boa. Pode comer fruta à vontade? Não. Não. E usar adoçante, pode ou não pode? Pode com moderação, de preferências naturais. Você usa, Pedro? Eu uso com moderação. Boa, então vamos lá. Fazer tatuagem, pode ou não pode? Pode com a glicemia controlada. Eu tenho 2. E para encerrar, praticar exercícios físicos pesados, pode ou não pode? Pode, acompanhamento. Deve, desde que a glicemia também esteja controlada. Que eles não sempre têm que verificar se o paciente não está com hiperglicemia ou hipoglicemia antes do exercício, e de preferência está controlada. Isso, musculação tem que verificar a glicemia antes, sempre, qualquer tipo de exercício. Boa. Só uma coisa, porque uma coisa que a gente comentou sobre a individualidade, tem pacientes que fazem hiperglicemia com exercício e tem paciente que faz hipoglicemia. Então, vai mais uma vez para o paciente tem que se conhecer e, dependendo do exercício, se aquele exercício vai aumentar ou vai reduzir sua glicemia. Boa, gostei demais desse ping-pong. Acho que a gente tirou muitas dúvidas. Doutora Amanda Ximenes, muito obrigada por esse papo, pelas informações, por tudo. Muito obrigada, Maísa, pelo convite. Obrigada, Pedro. Foi um prazer estar com vocês. Pedro Enzo, virei sua fã e tô lá seguindo o Diabetes com Pedro, hein? Muito obrigada. Muito obrigado, Maísa. Muito obrigado pela conversa. Muito obrigado, doutora Amanda, pela troca de conhecimento. Muito obrigado. E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Bom, esse episódio foi gravado de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, a que nós gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui.
cuidar de você. Esse é o plano. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!